Olá, boa noite, começando a nossa live. Tudo bem com vocês? Quem é que tá aí? Tá certo, gente? Tá aparecendo já a live? A pessoa aqui sempre se atrapalhando, né? Isso é coisa de quem tá aprendendo a mexer com essa tecnologia. Olha, já tem gente chegando, então tava certo. 3 pessoas, pelo jeito, por enquanto. Como é que vocês estão? Como é que passaram? Mais uma semana? Oi, Karina, tudo bom? Novidades? Contem novidades. Vamos conversar um pouquinho, né? Eu já tô acostumada a conversar com vocês, né? A gente criou uma rotina de conversa. Oi, Verinha, Mônica, Nilce, criamos uma rotina de conversa e bate-papo. Ai, que legal, show, socorro. Peraí, acho que eu fiz uma bobagem. Tá certo? Eu apertei um negócio aqui. Não sei se eu não atrapalhei a comunicação. Tá tudo bem? Vocês estão aí? Ainda? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Me respondam, que daí eu continuo falando. Boa noite, Nácia. Começando então agora, né? Acho que tá certo. Vocês não me responderam, mas eu acho que tá certo, pelo que eu tô recebendo de retorno aqui. Ó, sim, então tá, vocês estão me ouvindo. Gente, eu tinha pensado, como é que tá o nível das relações aí nas familiares, hein? Tinha pensado em conversar um pouquinho sobre isso. Oi, Andréia, boa noite. Porque a gente já falou algumas vezes um pouquinho sobre o negócio de nossa posição, né, de ocupar o nosso lugar. E aí a gente não entra no assunto, eu acabo entrando em outros assuntos e não foco nesse. Então eu pensei na gente falar sobre isso. O que vocês acham? Podia ser? Como é que tá o nível das relações? À medida que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Eu gostaria que vocês fossem pensando e também fossem me dizendo aí, né? O que vocês sentem, vocês percebem se estão fora do lugar, nos ambientes, dentro da família, né? Porque a gente vai falar de várias coisas. E também vocês podem ir dando sugestão aí de em que ambiente abordar, né? Porque eu vou focar um pouquinho na família, mas também tem questão de ordem em outro lugar, né? Porque assim, ó, e esse é um assunto que toca muito, que é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. E quando eu conheci as constelações, foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque a gente já falou um pouquinho sobre a lei do pertencimento, né? Que todo mundo tem direito a pertencer, relações, ó, dias bons, dias não tão bons, né, Karina? Assim, essa é uma das leis, né? O pertencimento. E outra das leis, vamos dizer assim, ordens do amor, que Bert Hellinger chamou, é a ordem, que ela tem a ver muito com ordem de chegada, né? Ordem de chegada. E também tem o equilíbrio que funciona muito nas relações entre iguais, né? Que vige muito dentro das relações entre iguais. Porque dentro de uma relação em que tem desigualdade, tipo relação de pais e filhos, a compensação não se dá direto para os pais, ou professor e aluno, a compensação se dá para frente, né? E agora a gente vai falar sobre isso, que eu tô falando e não expliquei, né? Então tá, mas em relação a ocuparmos o nosso lugar, né? O que quer dizer isso? Qual é o meu lugar? Porque eu tô vivendo no mundo, né? Eu cheguei na Terra, né? Eu tô dentro de um círculo familiar, eu me relaciono com as pessoas, ou eu tô dentro de um ambiente de trabalho, eu me relaciono. Qual é o meu lugar? E quais são os encargos deste lugar, ou os direitos que esse lugar me dá, e quais são os deveres desse lugar, né? Então, qual é o... Olha, Giselda, tem amigo aí que tá assistindo que é constelador familiar. Então, eu tô entrando nessa área da constelação
podem dar seus pitacos, tá? Giselda é consteladora também, né? Giselda, qual é a cidade que tu tá, Giselda? Me esqueci. Então nós temos aí já constelador me ouvindo, né? O Regis, a Giselda, daqui a pouco aparece mais algum aí, né? Ainda bem, nós temos muitos amigos consteladores, então comentem também. Ó, Ana Vera, acabei de falar em amigo constelador, entrou mais um, ó, Ana Vera consteladora. Então também, né, gente, lembrem e deem seus pitacos quando eu for falar em ocupar o nosso lugar, tá? Porque é um lugar muito forte dentro da Seara das Constelações. Então, assim, ó, qual é o primeiro lugar que a gente ocupa na vida? É o lugar de filho, né? Porque quando tu nasce dentro de uma família, a primeira posição que tu ocupa é a posição de filho, na verdade. Isso tem um significado. O que é quando chega uma criança na nossa família? Tão pequenininha, né? Tão bonitinha, tão fofinha. Vocês todos foram pequenininhos e fofinhos e bonitinhos. Eu também fui, né? Alguns continuam fofinhos e bonitinhos, né? Todos continuam. Mas enfim, quando a gente chega naquela família pequenininho, nós somos pequenos, não é? E os pais não dizem pra gente quando a gente cresce que a gente é pequeno ainda. Então é bem isso. Nós somos sempre pequenos diante dos nossos pais. Porque eles já estavam aqui. Eles já viviam. Eles já tinham uma história que a gente não conhece. A gente conhece pedaços da história, né? Então a gente chega e ocupa esse lugar de pequeno. Aí, de último, né? O último é o nosso lugar. Nós somos os últimos de uma sequência de pessoas que vieram antes de nós e que foram responsáveis por transmitir a vida de geração em geração até que a vida chegasse até nós. Então, os filhos são pequenos e os pais são grandes. Essa é a posição do filho e do pai. Então, quando tu está diante do teu pai ou da tua mãe, tu é pequeno. E a gente detesta ser pequeno, né? É muito comum a gente inverter a ordem. A gente achar que precisa cuidar deles. Não tô dizendo que não se deve dar atenção em quem tá doente, né? É diferente, mas eu tô dizendo assim, ó, às vezes o filho não vai pra vida, não vai cuidar e se ocupar das suas coisas, porque tá se ocupando de coisas do grande. E os pequenos não se ocupam das coisas dos grandes. Os grandes se bastam, né? Os grandes se viram. Então a primeira posição que a gente ocupa é essa posição de pequeno, né? E tem um texto que foi um texto acho que foi da Melissa, que tem muito a ver com isso aí. Ela dá um exemplo bem claro de inversão de ordem em relação a pai e mãe, ó. Meus pais precisam de mim. Não posso sair de casa para morar sozinho. Inversão de ordem. Quando eu acho que os meus pais não são capazes de resolver as suas coisas, eu tô me colocando acima deles, maior. Eu inverti a ordem. E tô desrespeitando meus avós, né? Que eles é que cuidavam dos meus pais. Olha que interessante isso, né? Outro exemplo de separação, de inversão de ordem, ó. Meus pais, isso são num texto da Melissa que eu peguei. Meus pais se separaram e agora eu tenho que cuidar da minha mãe. Quando eu acho que a minha mãe não é capaz de se cuidar sozinha e precisa de mim. Inversão de ordem. E por aí a gente tem milhões, vocês devem imaginar vários casos de inversão de ordem que os filhos assumem posturas que não colaboram com o seu crescimento, com o seu progresso e com o objetivo pelo qual a gente está aqui. Porque a gente veio para levar a vida adiante, né? Seja a vida física, né, gerando, seja sendo útil para a sociedade, fazendo a nossa parte, vivendo. Para isso que a gente está aqui. Não tô falando, não interpretem mal, que a gente tem que abandonar pessoas que necessitam de ajuda. Não é isso. Mas, olha, mais uma consteladora entrando, Clecir. Então, quando eu falar alguma coisa, vocês podem falar, deem suas opiniões. E quem não é constelador também, né, gente? Então, e também outro exemplo de inversão de ordem, às vezes os pais nos convocam.
Porque o pai não cresceu, emocionalmente falando, né? Não fez o trabalho, seu trabalho de tomar os seus próprios pais, porque esse é um trabalho que nós temos que fazer. O pai nos dá a vida e a gente pega e toma os nossos pais. Esses são os pais certos para mim, né? São os que eu tenho. Então, esses que me deram a vida. Então, quando o pai não consegue fazer esse trabalho, ele também vai ter dificuldade, porque ele vai querer que outras pessoas cuidem deles, porque ele não aceita o que ele recebeu dos seus pais. Então, daí é muito comum a gente ver pais que convocam os seus filhos a uma mudança de posição, né? Eu quero que meu filho cuide de mim. Tá mal? Quem é que cuida do filho? Né? E às vezes a gente vê falas, né, de pais completamente fora do seu lugar, querendo se apequenando, né? Não, eu sou pai, eu sou grande aqui. Aqui eu sou grande. Enquanto pai, diante dos meus pais eu sou pequena, mas diante dos meus filhos eu sou grande. E eu preciso me comportar como tal. Então eu cuido, eu sustento, né, se é o caso, eu vejo as condições, eu tomo a atitude de grande. Porque quando eu quero que um filho cuide de mim, eu me coloco como pequena e eu deixo o filho órfão. Já pararam para pensar? Quem é que cuida dele? Né? Então são os lugares, a gente tem que tomar posse do nosso lugar. Dentro das relações de pai e mãe, o pai dá e o filho recebe. Pai dá tudo pra gente, pai e mãe. E aí, apertei numa coisa, socorro, tá. Acho que agora eu corrigi. Então, assim, ó, quando, isso eu tava falando do dar e receber, né? Quando o pai deu, pai e mãe, tá? Quando eu falo pai aqui, pais, estou falando num nível geral. Quando o pai deu a vida pra gente, né? O pai e a mãe, eles deram tudo que a gente precisava. Como é que eu devolvo vida? Não tem como devolver. Eu posso fazer qualquer coisa para eles, mas isto é uma dívida, vamos dizer assim, né? Se é que eu posso chamar, impagável. Então eu retribuo isso indo para frente. É assim que eu honro pai e mãe, né? Levando adiante a vida, levando adiante tudo mais, né? Então não tem como eu imaginar, se eu ficar nessa de querer devolver pro pai e pra mãe, eu não vou ir pra vida, eu não vou honrar eles. Eu honro eles fazendo algo de bom com a vida que eu ganhei, que eu recebi, né? Então, e professor-aluno é mais ou menos a mesma coisa, porque há um desequilíbrio aí, né? Nós estamos recebendo, né? O maior, o grande dá e o pequeno recebe. Tu passa a crescer quando tu passa a ser doador, mas tu vai doar para outros. Tu vai doar para a vida, não para aquele mesmo. Não tem como. Porque é demais, inclusive esse desequilíbrio é tão grande que ele te empurra para fora. Por isso que o filho tem que sair de casa. Por isso que o filho tem que construir coisas. Porque ele precisa crescer. E o filho que fica, ele não cresce, ele é pequeno. E às vezes os pais impedem esse crescimento também por outras questões. Então a gente está ocupando o nosso lugar como filho e como pai. O que eu estou esperando? Espero que meu filho cuide de mim, né? Eu não estou ocupando meu lugar, né? E enquanto ele é pequeno, eu devo oferecer tudo para ele, mas a partir do momento que ele cresceu também, eu preciso empurrar ele para a vida, né? E isso, volto a dizer, né? É o trabalho que os homens sabem fazer melhor que a gente. Até por conta da questão da energia feminina que eu já falei em outras vezes, né? Eles sabem liberar, porque nós nutrimos, né? A gente recebe e acolhe. Bom, então essa é um exemplo. E aí nas relações que eu falei do nosso lugar, né? Se deixar eu falo só sobre isso, porque só esse dá muito papo, né? Mas nas relações entre irmãos, por exemplo, há uma outra situação. Porque aí é o equilíbrio, são iguais. Então, ó, Nereida, certo, ir para a vida, é isso, é essa a função. A gente não pode reter, a vida não flui daí. Nas relações entre iguais,
é diferente. Nas relações entre iguais, o que a gente tem? Vige o equilíbrio. Quem é igual, gente? Imagina, eu falei aqui irmãos, mas quem mais é igual? Vocês coloquem aí, pensem um pouquinho, né? Quem é igual? A Nereida, liberdade com responsabilidade. Perfeito, Nereida. Mas também, se não tiver responsabilidade, chega uma hora que os filhos não podem mais, e que os pais não podem mais se intrometer, principalmente do filho adulto, né? Chega um momento que tu tem que entregar, estar disponível para que eles voltem e te procurem, mas permitir que eles façam o caminho que eles têm que fazer, né? É um desafio, e quando a gente toma o nosso pai e a nossa mãe, a gente tá muito mais tranquilo em relação a isso. Quando a gente reconhece que eles são certos, que eles fizeram o que era possível, quando a gente deixa de crítica, né? Tudo mais. E aí na relação entre iguais, né? Irmão, por exemplo, vige a lei de equilíbrio. Aí, muito certo. Quando é que um irmão tá fora do seu lugar? Quando ele quer dar uma de pai do irmão. Ele tá, ou de mãe do irmão, né? Tem dentro daquele papo, me digam aí quem mais é igual nas relações e como é que funcionaria essa, quem souber. Dentro das relações entre irmãos, o texto da Melissa foi bem jóia, que ela disse assim, ó, inversão de ordem. Meu irmão sempre procura primeiro a mim quando precisa de qualquer coisa. Quando eu acredito que sou uma mãe ou um pai melhor pro meu irmão do que o que eles têm, né? É inversão de ordem. Eu me posiciono, venha a mim, né? Ou então quando eu começo a dar muito sermão, meu irmão, estar disponível, né? Evidentemente que também tem uma ordem de chegada entre os irmãos, né? E o mais velho tende a assumir um comportamento um pouquinho diferente, ele recebe diferente, né? E o mais novo, o caçula, né? O caçula é fatal, porque o caçula adora inverter a ordem. O caçula é o que mais recebe numa família. Já pararam para prestar atenção? O caçula recebe do pai e da mãe e de todos os irmãos que vieram antes. É muito, às vezes, para ele administrar, né? Muita coisa. E aí, às vezes, ele gosta de inverter a ordem, querer resolver a vida de todo mundo, porque ele se sente tão endividado, né? Que ele tem que fazer alguma coisa por todos. E aí ele não faz o que ele deve fazer, ele trava a vida dele nesse sentido, né? Então, ocupar o nosso lugar, fazer o que cabe em cada situação, né? Me relacionar direito dentro do meu lugar. Relação entre iguais, quem mais é igual, gente? Ai, de novo, hoje tô apertando coisas erradas. Quem mais é igual? Marido e mulher. Marido e mulher é igual, já prestaram atenção? Companheiros, né? Um casal. Mesmo que não seja um homem e uma mulher, mas um casal. Eles chegaram juntos no relacionamento. E aí vige o equilíbrio. Marido e mulher são os iguais. Ó, sou caçula, é verdade. Ah, Sandra te identificou. Esposa e esposa, exatamente. Eles são iguais. Então, o que acontece? O que acontece numa relação entre igual? Tem que ter equilíbrio. Dar e receber. Claro que existem outras relações entre iguais. Sócios é uma relação entre igual. Amigo é uma relação entre igual. Irmão, que a gente falou, relação entre igual, né? Inúmeras outras, colegas de trabalho, relação entre igual. Então, nesse tipo de relacionamento, que vige a lei do equilíbrio, precisa se dar e receber. Não pode um dar, e o outro só recebe. Porque quem é que dá? Lembra que a gente conversou no começo? Quem dá é pai e mãe. Então, quando eu tô dando, eu tô ocupando um lugar que é do pai daquela pessoa, da mãe daquela pessoa. E não tô ocupando o meu lugar. Muitas vezes, os problemas que a pessoa tem com o pai e com a mãe, ela acaba transferindo pra mim por causa disso, né? E aí a gente começa a brigar. E também que eu tô desrespeitando o pai e a mãe do outro, né? Sempre que eu
inverto as posições, eu estou excluindo alguém, o dono daquela posição. Às vezes aquela posição pode até estar meio vaga mesmo, né? Mas não é minha. E quando eu estou numa relação, por exemplo, com um igual, com um companheiro, com minha companheira, o marido com a mulher, quando eu estou numa relação entre igual e eu começo a querer cuidar do outro, né? A chance da coisa dar errada, às vezes pode funcionar muito tempo, mas não é satisfatório, porque não tem troca. E a tendência numa relação assim, em que acontece um dá demais e o outro só recebe, qual é a tendência? Quem recebeu demais vai embora. Vocês não conhecem um monte de história? Ah, fulaninho pagou os estudos, pagou a faculdade, pagou não sei o que, e parará, e deu tudo. E ela foi embora. É óbvio. É demais. Não tem, o desnível, sabe? Foi tanto que não tem mais como eu devolver. Eu só tenho que ir para aliviar o peso. E aí, quando a pessoa vai embora, ela é a ingrata, né? A gente pensa assim, a gente não se dá conta dos equívocos dentro das relações. Então, muito cuidado quem tem essa tendência a dar demais. A gente tem que dar na medida daquilo que o outro é capaz de receber. Isso é uma sabedoria. E também a gente tem que aceitar receber. Por que a gente não gosta de receber às vezes? Porque a gente se sente meio que endividado, né? Então, o ideal numa relação entre igual é o seguinte, ó. Eu dou um pouquinho, começou o desequilíbrio. O outro dá um pouquinho mais, com amor. Aí eu vou lá e dou um pouquinho mais, com amor. E ele dá um pouquinho mais. E aí um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. A relação só cresce no bem. Mas existem relações também que se cresce no ruim, né? Que as trocas são tão negativas, mesmo assim as pessoas continuam juntas, porque tem troca. A qualidade das trocas é ruim. Mas quando o desnível é gigante, quem recebeu demais vai embora. Ou vai arrumar um jeito de aliviar essa pressão. Qualquer jeito. Inclusive traição. É o jeito que ele tem de se manter ali. Qualquer jeito. Então vamos tomar muito cuidado nas relações entre iguais e ver se a gente tá ocupando nosso lugar. Se eu tô querendo ser mãe do outro, se eu tô querendo ser filha do outro, né? Que o outro me cuide. É um problema meu com meus pais, né? Eu tenho que olhar para isso e analisar isso. Deixa eu ver aqui uma outra questão de ordem, né? Também nas relações, deixa eu me lembrar uma outra posição. Lugar de segundo parceiro, né, gente? A gente hoje, eu tô olhando o relógio aqui que eu não quero ficar 2 anos conversando. Mas nas relações familiares, hoje em dia, é muito comum a gente ter 2, 3 casamentos, né? E aí ficam os primeiros parceiros, os filhos, né? A gente já falou a respeito das exclusões, né? Volta e meia eu falo na exclusão. Isso é muito importante a gente saber, que nada pode ser excluído. Maria Adilara, se soubéssemos dar sem receber, seria o ideal. Não, Adilara, não seria o ideal. Seria o fim das relações. A gente precisa aprender a receber. A gente precisa ter troca nas relações. As relações sem troca não funcionam. E esta é uma imagem romântica que a gente tem da vida, né? Da pessoa que se sacrifica. A pessoa que se sacrifica, ela fica sacrificada. Ela não tem prazer. Não é possível, no nível evolutivo que nós estamos hoje, a gente só dá. Até porque também imagina o outro só receber, né? Que chatice! Não dá, precisa troca. A relação madura é uma relação que tem troca. Dá sem receber, pai dá, mãe dá. E tem que dar. Tem que saber que não pode esperar o retorno, porque eu já recebi dos meus. Mas eu não posso esperar que em relação entre iguais eu receba tudo, porque daí eu tô esperando ser cuidada eternamente
ou eu dar tudo. Então daí eu tô esperando oferecer tudo para todo mundo, isso vai me desgastar, vai me dar um cansaço. A pessoa que tá sempre disponível, ela não tá bem, ela não tá feliz. Não é possível estar feliz. Tem que ter troca. Relação entre igual que não tem troca, ela termina mal. Pode ter certeza disso, né? Então, os segundos parceiros, né? As relações segundos, terceiros parceiros. É muito comum a gente falar naquela coisa de... Quem é que não fala, né? Dos seus ex. Coberto, eu aprendi que não tem ex, né? Não existe ex. É o primeiro amor, o segundo amor, o terceiro amor. Tem uns que estão no 20º amor. Mas, enfim, são pessoas que passaram pela nossa vida, que fazem parte da nossa história, que tiveram sua importância e que naquele momento em que passaram foram amadas. Quando eu digo não quero nem saber do falecido, olha que exclusão terrível. Eu excluo toda aquela parte da minha vida. E se o falecido me deu filhos, então, eu estou excluindo meus filhos. Porque parte dos meus filhos é o falecido. Então, sem essa, gente, é importante a gente preservar o lugar. E quando a gente vê, né, antigamente as pessoas rasgavam as fotos, né? Hoje em dia a gente apaga as fotos, né? Tu tá apagando a tua história. E quando tu entra num relacionamento e tu exige que o outro apague foto, que o outro nunca mais fale da pessoa que fez parte da vida dele, tudo bem também, não precisa ficar falando, mas tu quer que o outro, que aquilo ali suma. Tu tá sendo extremamente desrespeitoso com o outro. Faz parte da vida do outro. Aquela pessoa saiu da vida do outro e graças a isso tu tem o teu lugar. Já reparou? E se tu tem filhos, de novo mexi. Se tu tem filho com alguém que teve um parceiro anterior, a vida dos teus filhos tu deve àquele parceiro anterior também. Porque se aquele parceiro anterior não tivesse te dado um espaço para tu chegar, né? Não teria teus filhos. Então, a gente precisa ser respeitoso. Não é fácil porque nós somos extremamente egoístas, exclusivistas, porque a gente tem essa carência mal resolvida, muito mal resolvida com o nosso pai e com a nossa mãe, que a gente quer que o parceiro seja meu. E eu quero apagar a história dele porque eu sou a pessoa mais importante do mundo. Olha que arrogância! Quem chegou primeiro? Eu sou a segunda, eu sou a terceira, eu sou a quarta, eu sou a 20ª. Olha que diferente. E quando eu tô no meu lugar, a vida é mais leve, flui melhor, as coisas andam melhor. E se aquele parceiro tem filhos de um relacionamento anterior, eu não tenho o direito de excluir eles da vida do meu parceiro. Sabe? Não tenho, e se eu estou fazendo isso, eu estou fora do meu lugar completamente, eu estou disputando o lugar com o filho, né? E a coisa não vai dar certo. É caminho para erro, é caminho para relação disfuncional, é caminho para dor, para sofrimento. É preciso que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente aprenda a se posicionar e que a gente ocupe os lugares que a gente tem que ocupar, não outros, né? Qual é o meu lugar nesta relação, neste momento, né? O lugar de avô, de avó, né? Às vezes um avô e uma avó ocupam o lugar de pai dos netos. Avô é avô, pai é pai, não é a mesma posição, né? Lugar do sogro, né? Lugar do sogro e da sogra é um lugar importantíssimo. Quem rejeita a família do companheiro, rejeita o companheiro. Não tem jeito. É um combo. É um combo. Quando eu cheguei nesse planeta, meu pai e minha mãe
deram esse meu corpo físico, material biológico para eu ser formada. Então eles estão dentro de mim, eles fazem parte de mim. Se eu rejeitar qualquer um deles, eu rejeito partes de mim. E se eu rejeitar o pai e a mãe daquele que vive comigo, do meu companheiro, eu rejeito o meu companheiro. Se eu rejeito o pai do meu filho, eu rejeito o meu filho. E cada vez mais o filho vai ficar parecido com aquele pai que eu rejeito, porque como eu não posso excluir, isso em sentido maior, que a lei é de pertencimento, é de acolhimento, né? Como eu não posso excluir, quando eu digo para um filho, tu não pode ficar igual ao teu pai, não faz isso que tu vai ser igual ao teu pai, dentro do coração dele ele vai se aproximar desse pai, porque ele sabe que ele deve a vida a ele. E ele vai fazer. Ele vai ficar igual. Pode demorar, mas ele vai ficar igual. São as lealdades inconscientes que a gente tem. Nós temos lealdades inconscientes. Tudo aquilo que a gente rejeita e que tem direito a pertencer, aquilo volta, vem, vai aparecer, a gente vai se tornar igual, né? A Maria Fernanda adorando a tua live, mas não é fácil. Ninguém falou que era fácil, né? A gente precisa aprender a se posicionar. Quando eu tô no meu lugar, tudo é fácil e flui mais leve, muito mais leve, né? Qual é o meu lugar? Por que às vezes eu quero sair a salvar todo mundo? Né? Às vezes eu quero sair a salvar todo mundo. Eu não tô de acordo com o destino das pessoas. Tô me achando maior que isso. Olha só, né? Isso rende muito assunto, gente. Rende muito papo dentro dos ambientes de trabalho também. Qual é o meu lugar se eu cheguei num lugar? É o último ali. Né? Eu preciso respeitar o que foi feito antes, quem chegou antes, o que veio, o que fez antes. Porque assim eu consigo fazer diferente. Ó, Andréia, a questão dos filhos é algo muito importante. Porque não sabemos se seremos a última. E aí queremos que a próxima exclua nossos filhos da relação com o pai. É muito, 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 muito delicado isso, né? E a gente precisa saber que as relações, né? O nosso tempo de permanência nas relações não é eterno. Claro que eu vou ser sempre mãe dos meus filhos e vou ser sempre filha dos meus pais, né? Mas com o companheiro, um momento isto vai terminar. Pode terminar porque as razões que nos uniam deixaram de existir, né? Porque a gente se distanciou e optamos por seguir rumos diferentes. E um dia a gente vai fazer uma live só sobre a boa separação, tá? Vamos conversar sobre isso depois. Mas também pode terminar por causa da morte de um de nós. Porque todos nós vamos morrer, então as relações vão terminar, né? E é importante a gente estar consciente disso também. Tá em paz com o destino do outro e com o meu destino. Isso é outro papo, né? Mas a gente consegue estar mais em paz com isso quando a gente está bem posicionado no nosso lugar. Nosso lugar. Qual é o teu lugar? Pensa aí. Será que quando eu estou me relacionando, eu estou me relacionando de acordo com o que deve ser naquela posição, né? Quando eu estou me relacionando com os filhos, eu quero ser amiguinha dos filhos, né? Isso também, no papo da Melissa, ficou bem legal, bem interessante, né? Porque outra frase, né? Eu sou super amigo dos meus filhos. Quando eu sou super amiga dos meus filhos, na verdade, no fundo, talvez, eu tenha uma queixa dos meus pais. Que eles não conversavam, né? Que eles não brincavam, que eles não me ouviam, que eles não tinham tempo. E aí eu quero fazer diferente. Então eu não exerço o meu papel de pai e mãe, né? Eu me torno excessivamente permissivo. Porque pai não é amigo. Pai é muito mais do que um amigo, né? Eu posso ter uma relação extremamente saudável, positiva, amorosa com meus filhos, mas eu não posso querer ser amiga deles. Amigos eles têm. Amigo é igual. Né? Eles precisam saber que eu sou a mãe, que eu sou o pai e que como mãe e como pai eu vou estar disponível sempre que eles precisarem,
né? Mas também não posso tolher, não vou tolher a liberdade deles. Olha que interessante. Só que para eu estar disponível, eu preciso estar bem resolvida. Porque quando eu não estou bem resolvida, eu não estou disponível, né? E quando eu quero ser amiguinha, eu não estou bem resolvida, né? Às vezes eu não estou ocupando o meu espaço corretamente. Quando eu não ocupo o meu espaço, alguém vai ocupar, alguma coisa vai ocupar, né? Então, gente, né? Acho que a gente já conversou bastante sobre esse papo aí, sobre esse assunto do nosso lugar. Vamos pensar um pouquinho nisso, né? Dentro das nossas relações, para a gente ter relações mais saudáveis aí, para que a gente possa ficar mais antenado, sem excluir ninguém, né? Sem excluir as histórias passadas nossas e das pessoas com quem a gente se relaciona, né? E caminhando para o mais, indo para a vida com leveza, tá bom? Nos vemos.